Você já parou para pensar no destino final de tudo? Mas tudo mesmo? Do nosso planeta azul girando no espaço, do nosso Sol que nos aquece, da nossa Via Láctea com seus bilhões de estrelas, do próprio tecido do universo? Por muito tempo, a ciência nos contou uma história com um final um tanto desolador. Uma história que começou lá atrás, quando Edwin Hubble nos mostrou que o universo não era estático, que as galáxias estavam se afastando umas das outras. Mas a grande reviravolta veio no final dos anos 90. Essa expansão não estava freando por causa da gravidade, como se esperava. Pelo contrário, ela estava acelerando. E o culpado? Uma força misteriosa, onipresente e invisível, batizada de energia escura. Essa entidade fantasmagórica, que compõe absurdos 70% de toda a energia e matéria do cosmos, parecia nos condenar a um futuro conhecido como Big Rip, o Grande Rasgo, um cenário onde a expansão descontrolada eventualmente despedaçaria tudo, desde aglomerados de galáxias até os próprios átomos que nos formam. Parece roteiro de filme de terror cósmico, não é? Mas e se eu te dissesse que o roteirista do universo pode estar mudando a trama? E se o final dessa história épica não for tão inevitavelmente sombrio assim? Nos últimos meses, especificamente entre março e abril de 2025, surgiram do fundo do poço cósmico algumas pistas que estão fazendo a comunidade científica coçar a cabeça e repensar tudo. Pistas que vêm de um dos mapeamentos mais ambiciosos já feitos do universo e que sugerem algo radical: a energia escura, essa força dominante, talvez não seja uma constante imutável da natureza. Talvez ela esteja mudando, evoluindo com o tempo. Olá, exploradores do desconhecido, mentes curiosas e apaixonados pelo cosmos. Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada aqui no canal, onde a gente adora desvendar os segredos mais profundos do universo. Hoje, o mergulho é em águas turbulentas e fascinantes. Vamos confrontar o grande enigma da energia escura. Mas esqueça o que você acha que sabe, porque vamos direto para a linha de frente da pesquisa. Vamos investigar a fundo essas descobertas recentíssimas, que estão colocando em xeque a famosa constante cosmológica. Aquela ideia que o próprio Einstein propôs, e depois renegou, para depois a ciência resgatar. Nosso guia nessa exploração será um instrumento fenomenal chamado DESI, o instrumento espectroscópico de energia escura, que está literalmente criando o mapa tridimensional mais detalhado da história do universo, olhando para trás, 11 bilhões de anos no passado. O que será que esses milhões de galáxias mapeadas estão nos contando? Essas novas medições podem realmente reescrever o futuro do nosso universo? Será que finalmente temos uma esperança de escapar do Big Rip? Ou será que estamos apenas diante de mais uma peça complexa nesse quebra-cabeça cósmico? Preparem seus neurônios, abram suas mentes, porque hoje vamos desafiar o modelo padrão, questionar os limites do nosso conhecimento e explorar a possibilidade alucinante de um universo com um destino em aberto. Fica comigo até o final, porque essa história promete reviravoltas dignas das maiores epopeias. Então, de onde veio essa faísca que acendeu um debate tão intenso na cosmologia? A resposta não está em teorias mirabolantes de ficção científica, mas sim em dados concretos, coletados por uma maravilha da engenharia e da ciência, instalada no topo de uma montanha no deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Estou falando do DESI. Imaginem um olho composto gigante, como o de uma mosca, mas voltado para as estrelas. Só que em vez de milhares de pequenas lentes, o DESI possui 5.000 minúsculos robôs posicionadores, cada um segurando uma fibra óptica. Em questão de minutos, esses robôs apontam com precisão cirúrgica essas fibras para 5.000 galáxias ou quasares diferentes no céu.
É como ter 5.000 astrônomos trabalhando em perfeita sincronia, coletando a luz que viajou por bilhões de anos desde esses objetos distantes. Essa luz é então enviada para espectrógrafos, que a decompõem em suas cores constituintes, como um arco-íris. E é nessa assinatura de cores, nesse espectro, que os cientistas conseguem ler informações cruciais: a composição química da galáxia, sua distância e, o mais importante para a nossa história, a velocidade com que ela está se afastando de nós devido à expansão do universo. Em apenas 3 anos de operação, e o projeto ainda tem mais pela frente, o DESI já construiu um mapa tridimensional do universo de uma escala sem precedentes. Estamos falando de quase 15 milhões de objetos catalogados, um salto gigantesco em relação a mapeamentos anteriores. É como passar de um esboço rudimentar para um mapa em altíssima resolução de um território cósmico vastíssimo, cobrindo 11 bilhões de anos de história cósmica. É uma verdadeira máquina do tempo, permitindo que a gente veja como o universo era e como ele evoluiu. Mas como é que contar galáxias nos ajuda a entender a energia escura, essa coisa invisível? A chave está em um padrão sutil, mas fundamental, gravado na própria estrutura do universo: as oscilações acústicas de baryons, ou BAO. Voltemos no tempo, para o universo recém-nascido, uns 380 mil anos após o Big Bang. Era uma sopa primordial incrivelmente quente e densa, uma mistura de partículas de matéria, os baryons, que formam você, eu e as estrelas, e radiação. Nessa sopa, pequenas flutuações de densidade criaram ondas de pressão, ondas sonoras gigantescas que se propagaram por todo o cosmos. Pensem nas ondas que se formam quando jogamos uma pedra num lago. Essas ondas cósmicas viajaram até que o universo esfriou o suficiente para os átomos se formarem e a luz poder viajar livremente. Nesse momento, as ondas congelaram no lugar, deixando uma espécie de eco na distribuição da matéria. Elas criaram uma distância preferencial entre as concentrações de matéria, uma espécie de assinatura, uma régua padrão cósmica com um comprimento característico de cerca de 480 milhões de anos-luz hoje em dia. O DESI é mestre em medir essa régua BAO em diferentes épocas. Ao observar o tamanho aparente dessa régua em galáxias a diferentes distâncias, e, portanto, em diferentes momentos do passado, os cientistas conseguem mapear a história da expansão do universo com uma precisão espantosa. É como usar essa régua cósmica para medir o ritmo com que o universo esticou ao longo do tempo. E foi exatamente ao fazer essas medições ultra-precisas que a equipe do DESI, composta por mais de 900 pesquisadores de instituições do mundo todo, encontrou algo inesperado. Analisando apenas os dados do DESI, tudo parecia se encaixar razoavelmente bem com o modelo padrão, o Lambda CDM, onde a energia escura é constante, mas a ciência raramente se contenta com uma única peça de evidência. Os pesquisadores, agindo como verdadeiros detetives cósmicos, combinaram seus resultados com outros conjuntos de dados cruciais: as medições de distância, usando supernovas do tipo Ia, aquelas explosões estelares que funcionam como faróis cósmicos de brilho conhecido, e as informações detalhadas sobre o universo primordial vindas da radiação cósmica de fundo, o brilho residual do Big Bang. E foi aí que o quebra-cabeça começou a não fechar direito. Quando se tenta encaixar todas essas observações juntas, DESI, supernovas e CMB, o modelo que melhor descreve o universo não é mais aquele com uma energia escura constante. O modelo que emerge sugere que a energia escura pode ter sido diferente no passado, talvez mais forte, e que sua influência pode estar diminuindo com o tempo cósmico. Nas palavras de David Weinberg, um dos pesos pesados da cosmologia envolvido na análise
Essa combinação de dados oferece a evidência mais forte até agora de que a energia escura evolui. É importante frisar, ainda não é uma prova cabal. Não atingiu o famoso padrão ouro de 5 sigma de significância estatística que faria os físicos soltarem fogos de artifício. A chance de ser apenas uma flutuação estatística, um acaso, ainda existe, cerca de 1 em 50.000, segundo a análise da Folha, o que é pequeno, mas não impossível em ciência. Mas é sem dúvida a pista mais intrigante e robusta que temos desde a própria descoberta da aceleração cósmica. É como se o universo estivesse nos dando um cutucão, sussurrando: prestem atenção, a história pode ser mais dinâmica do que vocês imaginam. Agora vamos tentar entender por que essa ideia de uma energia escura inconstante causa tanto rebuliço. Por que ela é um verdadeiro terremoto na cosmologia? A resposta está no coração do nosso modelo atual do universo, o chamado Modelo Cosmológico Padrão, ou, para os íntimos, Lambda CDM. Esse nome pode parecer complicado, mas ele resume as duas componentes mais misteriosas e dominantes do cosmos. O CDM significa Cold Dark Matter, matéria escura fria, aquela matéria invisível que responde pela maior parte da gravidade que mantém as galáxias unidas, e o lambda, L, a letra grega que representa a famosa constante cosmológica de Albert Einstein. A história dessa constante é por si só uma novela científica. Einstein a introduziu lá em 1917, não para explicar uma aceleração que ninguém imaginava na época, mas sim para impedir que seu modelo de universo, baseado na relatividade geral, colapsasse sob a própria gravidade. Ele queria um universo estático, eterno e imutável, e o lambda funcionava como uma espécie de força antigravitacional intrínseca ao espaço. Quando, anos depois, Hubble e outros mostraram que o universo estava, na verdade, se expandindo, Einstein teria dito que a constante cosmológica foi seu maior erro, uma complicação desnecessária. Que ironia! Décadas se passaram, e em 1998, quando duas equipes independentes de astrônomos, lideradas por Saul Perlmutter, Adam Riess e Brian Schmidt, que depois ganhariam o Nobel por isso, descobriram que a expansão do universo não só estava acontecendo, mas estava acelerando. A constante cosmológica foi ressuscitada. Ela parecia a explicação mais natural, quase elegante, para essa aceleração inesperada. Seria uma energia do próprio vácuo, uma propriedade fundamental do espaço-tempo, com a mesma densidade em todo lugar e constante ao longo de toda a história cósmica. Uma energia que empurra tudo para longe, agindo contra a gravidade em grandes escalas. E o modelo Lambda-CDM, que junta essa energia escura constante, lambda, com a matéria escura fria, CDM, e a matéria comum que conhecemos, tem sido um sucesso espetacular. Pensem nele como o mapa do tesouro dos cosmólogos. Ele explica com uma precisão impressionante a formação das grandes estruturas do universo, como os filamentos e vazios cósmicos que vemos nos mapas do DESI. A evolução das galáxias. As propriedades detalhadas da radiação cósmica de fundo. É um modelo robusto, testado e comprovado em inúmeras frentes. Mas, como toda boa história, ele tem seus mistérios. O principal deles é: o que é essa energia escura? Por que ela tem esse valor tão pequeno, mas não zero? A física teórica tem dificuldade em explicar isso. E agora, como se não bastasse, os dados combinados do DESI, supernovas e CMB lançam uma sombra sobre a própria constância do lambda. Se a energia escura realmente varia com o tempo, então ela não é a constante cosmológica de Einstein. Ela teria que ser algo mais dinâmico, talvez um campo de energia escalar que permeia o universo, apelidado pelos teóricos de quintessência, uma referência ao quinto elemento dos filósofos gregos.
Isso abriria uma caixa de Pandora de novas possibilidades teóricas, mas também exigiria uma revisão profunda dos fundamentos do nosso modelo cosmológico. E a complicação não para por aí. Essa possível variabilidade da energia escura se conecta, ou talvez não, com outra grande dor de cabeça da cosmologia moderna, a chamada tensão de Hubble. O que é isso? Simplificando, temos hoje diferentes maneiras de medir a taxa atual de expansão do universo. A famosa constante de Hubble, H0. Quando usamos métodos baseados no universo jovem, como a análise detalhada das flutuações na radiação cósmica de fundo, feita por telescópios como o Planck e, mais recentemente, o Telescópio de Cosmologia de Atacama, o ACT, obtemos um valor para H0. Mas quando usamos métodos baseados no universo adulto, mais próximo de nós, como a observação de supernovas ou estrelas variáveis, cefeidas em galáxias locais, obtemos um valor ligeiramente maior para H0. A diferença não é gigantesca, cerca de 9%, mas é estatisticamente significativa e persistente, mesmo com medições cada vez mais precisas. Ninguém sabe ao certo por que esses valores não batem. Será que há algum erro sistemático nas medições? Ou será que falta alguma peça no nosso modelo cosmológico? Alguns teóricos especularam que talvez uma forma diferente de energia escura no início do universo pudesse resolver essa tensão. No entanto, os resultados mais recentes do ACT, divulgados quase simultaneamente aos do DESI, parecem confirmar as previsões do Lambda CDM para o universo primordial, tornando mais difícil explicar a tensão com modificações na física inicial. Mas esses dados do ACT não dizem muito sobre o comportamento da energia escura mais tarde, nos últimos bilhões de anos, que é justamente onde o DESI está encontrando as pistas de variabilidade. Ou seja, a tensão de Hubble continua sendo um mistério em aberto, e a possibilidade de uma energia escura dinâmica, embora não resolva diretamente a tensão, pelo menos não de forma óbvia, adiciona mais uma camada de intriga e complexidade. É como tentar montar um quebra-cabeça onde as peças das bordas, o universo local, não se encaixam perfeitamente com as peças do centro, o universo primordial. E agora descobrimos que a própria imagem do quebra-cabeça pode estar mudando de cor ao longo do tempo. Definitivamente, a cosmologia está longe de ser um campo resolvido. Muito bem, já vimos que a energia escura pode não ser a constante que imaginávamos e que isso bagunça o nosso modelo cosmológico padrão. Mas a pergunta que não quer calar é: e daí? O que isso muda, na prática, para o futuro do nosso universo? A resposta, meus amigos, é potencialmente tudo. Pensem no destino do universo como o último capítulo de uma saga cósmica épica. E a energia escura é um dos personagens principais. Talvez o grande vilão ou, quem sabe, um anti-herói incompreendido. O comportamento dela define como essa saga vai terminar. Se a energia escura fosse realmente a constante cosmológica de Einstein, imutável e implacável, o roteiro mais provável para o futuro distante seria o temido Big Rip, o Grande Rasgo. Imaginem um balão sendo inflado cada vez mais rápido. A energia escura seria o sopro constante e crescente nesse balão. A expansão acelerada se tornaria tão dominante que superaria todas as outras forças fundamentais da natureza que mantêm as coisas unidas. Primeiro, a gravidade perderia a batalha em grande escala. Os imensos aglomerados de galáxias, que hoje formam a teia cósmica, seriam desfeitos, cada galáxia seguindo seu caminho solitário rumo ao vazio. Depois, a própria gravidade dentro das galáxias seria vencida. Estrelas seriam arrancadas de suas órbitas. Sistemas planetários como o nosso seriam desmantelados, com planetas sendo arremessados para longe de suas estrelas-mãe. A coisa ficaria ainda mais sinistra. A força eletromagnética, que mantém os átomos e moléculas coesos, também seria superada. As próprias estrelas e planetas se dissolveriam em suas partículas constituintes. E,
no ato final dessa tragédia cósmica. Nem mesmo a força nuclear forte resistiria. Os núcleos atômicos seriam quebrados, e o próprio tecido do espaço-tempo seria rasgado. Um final apocalíptico, onde o universo se tornaria infinitamente grande, frio, escuro e vazio, com partículas isoladas, vagando eternamente. Arrepiante, não? Mas, respirem aliviados. Pelo menos por enquanto. Se as pistas do DESI estiverem corretas, se a energia escura estiver mesmo enfraquecendo com o tempo, esse roteiro macabro do Big Rip pode ser jogado no lixo. Se a força que acelera a expansão está diminuindo, o universo pode ter um destino bem diferente, talvez menos violento. Quais seriam as alternativas? Uma possibilidade é que a expansão continue para sempre, mas desacelerando, talvez tendendo a uma taxa constante no futuro infinito. Nesse cenário, conhecido como Big Freeze, ou morte térmica, o universo ainda se tornaria vasto, frio e escuro, mas as estruturas como galáxias e estrelas poderiam sobreviver por muito mais tempo antes de eventualmente se apagarem. Seria um final melancólico, mas menos explosivo. Contudo, alguns modelos teóricos que brincam com a ideia de uma energia escura dinâmica, a tal da quintessência, abrem portas para cenários ainda mais exóticos. E se a energia escura não apenas enfraquecesse, mas se tornasse negativa no futuro? Isso poderia fazer com que a gravidade voltasse a dominar em escala cósmica. A expansão pararia e reverteria. O universo começaria a se contrair. As galáxias se aproximariam cada vez mais, as temperaturas subiriam, e tudo culminaria em um Big Crunch, o grande colapso. Seria o universo implodindo sobre si mesmo, talvez num evento tão energético quanto o próprio Big Bang. Alguns até especulam sobre universos cíclicos, com Big Bangs seguidos de Big Crunches, num ciclo eterno de criação e destruição. Fascinante, não? É importante repetir, como bem lembrou o professor Ishaq Bolshak da Universidade do Texas, citado pela CNN Brasil, estamos falando de escalas de tempo inimagináveis, bilhões e bilhões de anos à frente. Nossas vidas, a história da humanidade, tudo isso é um piscar de olhos perto dessas eras cósmicas. Mas a simples contemplação de que o destino final do nosso lar cósmico pode ser radicalmente diferente do que a ciência previa até ontem é algo que nos força a repensar nossa própria existência e o significado de tudo isso. Será que o universo tem um plano mais complexo do que imaginávamos? Agora, depois de toda essa viagem por futuros cósmicos alternativos e desafios a modelos estabelecidos, é hora de calçar as sandálias da humildade científica. Por mais empolgante que seja a ideia de uma energia escura dinâmica, por mais que as pistas do DESI façam nosso coração de explorador bater mais forte, é fundamental entender como a ciência avança. Ela não se baseia em anúncios bombásticos ou empolgação momentânea, mas sim em evidências robustas, testes rigorosos e, acima de tudo, ceticismo saudável. Lembram da famosa frase de Carl Sagan, que ecoa nos corredores da ciência? Afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E a afirmação de que a energia escura, a componente dominante do universo, não é constante, é definitivamente extraordinária. Por isso, a comunidade científica, incluindo os próprios pesquisadores do DESI, adota uma postura de cautela. Os resultados atuais, embora sugestivos, com aquela significância estatística de cerca de 4 sigma, dependendo da combinação de dados, ainda não cruzaram o limiar universalmente aceito de 5 sigma para clamar uma descoberta. Existe a possibilidade, ainda que pequena, de ser um erro sistemático não detectado nos instrumentos ou na análise, ou mesmo uma flutuação estatística particularmente teimosa.
A história da ciência está repleta de pistas promissoras que acabaram desaparecendo com mais dados. Portanto, antes de rasgarmos os livros de cosmologia, precisamos de mais investigação, mais dados, mais escrutínio. É preciso que outras equipes, usando telescópios diferentes e métodos de análise independentes, cheguem a conclusões semelhantes. A confirmação cruzada é a alma do método científico. É como um júri que só condena o réu quando há provas irrefutáveis vindas de múltiplas testemunhas e evidências forenses. Mas a boa notícia é que essa busca por confirmação já está a todo vapor. A ciência não para. O próprio DESI, essa máquina incrível de mapear o cosmos, continuará operando por pelo menos mais um ano, dobrando a quantidade de dados e refinando ainda mais suas medições da régua cósmica Beal. Cada nova galáxia adicionada ao mapa é mais uma peça no quebra-cabeça, ajudando a reduzir as incertezas estatísticas. E o DESI não está sozinho nessa caçada cósmica. Pensem numa verdadeira força-tarefa global investigando a energia escura. O telescópio espacial Euclide, da Agência Espacial Europeia, ESA, já está lá em cima, nos céus, com a missão específica de mapear a geometria do universo escuro, usando tanto o imageamento de galáxias quanto a técnica de lentes gravitacionais fracas. No Chile, o Observatório Vera C. Rubin está prestes a iniciar suas operações, prometendo revolucionar a astronomia com seu levantamento LSST, Legacy Survey of Space and Time, que vai gerar um filme do céu noturno com uma profundidade e volume de dados jamais vistos, ideal para encontrar supernovas e estudar a estrutura em grande escala. E não podemos esquecer do futuro telescópio espacial Nancy Grace Roman, da NASA, programado para ser lançado em 2027, que combinará um campo de visão amplo com a precisão do espaço para estudar a energia escura com detalhes sem precedentes. Cada um desses projetos atacará o problema de ângulos diferentes, com tecnologias complementares. A combinação dos dados de todos eles será crucial nos próximos anos, para finalmente desvendar se a energia escura é constante ou se ela realmente dança conforme a música do tempo cósmico. Como disse Will Percival, da Universidade de Waterloo e porta-voz do DESI, isso é na verdade um pouco de estímulo para o campo. Agora temos algo para perseguir. A caçada está aberta, e as respostas podem estar mais perto do que imaginamos. E assim, chegamos ao final da nossa exploração de hoje, navegando pelas turbulentas águas da cosmologia moderna. O que fica dessa jornada? A constatação, mais uma vez, de que o universo é um palco de maravilhas e mistérios muito maior e mais complexo do que nossa intuição poderia supor. A energia escura, essa entidade que preenche o vazio e dita o ritmo da expansão cósmica, essa força que representa a maior parte do que existe, pode não ser a personagem estática e previsível que pintamos em nossos modelos. As pistas estão se acumulando. Graças ao trabalho meticuloso de milhares de cientistas e à capacidade extraordinária de instrumentos como o DESI, que nos permitem ler as páginas mais antigas da história do universo. A simples possibilidade de um futuro cósmico diferente, talvez um em que o universo não termine em um violento Big Rip, mas siga um caminho mais suave, ou até mesmo cíclico, é algo que nos convida a uma profunda reflexão sobre nosso lugar nesse vasto e dinâmico cosmos. A ciência, com sua mistura de curiosidade insaciável e ceticismo rigoroso, não nos oferece respostas fáceis ou definitivas, mas nos presenteia com algo talvez ainda mais valioso: a capacidade de fazer perguntas cada vez mais profundas e a emoção de estar na fronteira do conhecimento, testemunhando, quem sabe, uma revolução em nossa compreensão da realidade. Que privilégio viver numa época em que podemos olhar tão longe e questionar tão fundo.
E aí, o que você achou dessa história toda? Sua mente também ficou dando voltas com essas ideias de energia escura variável e futuros alternativos para o universo? Se essa exploração mexeu com você, se te deixou com mais perguntas do que respostas, o que é ótimo, então faz um favor pra gente. Deixa aquele like caprichado aqui embaixo. Ele ajuda demais o canal a continuar trazendo essas discussões malucas e fascinantes sobre ciência. E se você é do tipo que não consegue dormir sem pensar nos mistérios do espaço, se quer ser o primeiro a saber das próximas reviravoltas nessa novela cósmica, então não perde tempo. Inscreva-se agora mesmo no canal e clica no sininho para receber todas as notificações. Garanto que você não vai se arrepender. Ah, e antes de ir embora, que tal emendar uma descoberta na outra? Dá uma olhada nesse vídeo aqui do lado. Aponta para o card, onde a gente mergulha nos mistérios igualmente intrigantes da matéria escura. É a dupla dinâmica do lado oculto do universo. Clica lá! Muito obrigado por sua companhia, por sua curiosidade e por fazer parte dessa comunidade de exploradores do conhecimento. Foi incrível compartilhar essa aventura com vocês hoje. A gente se vê na próxima jornada, desvendando mais um pedacinho do grande quebra-cabeça cósmico. Até lá, continuem olhando para as estrelas e questionando tudo. Um grande abraço.